Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Café da Tarde. Senta, fica à vontade, pega seu café, seu leite, seu bolinho, seu pão de queijo e bora papear sobre acesso à literatura? Antes de tudo, eu acho que tem uma coisa importante a ser dita. Eu geralmente não entro em assuntos polêmicos na rede social e deixo isso meio de lado, sabe? Eu escolho quais batalhas eu vou colocar a cara a tapa ali pra conversar um pouquinho, porque a rede social é uma coisa extremamente aberta, né? E a gente dá margem pra diversas coisas. E tem também muito pouco tempo pra você poder destrinchar e tudo mais. Só que você tomando café da tarde aqui em casa, a gente vai entrar em alguns assuntos e eu acredito que o de hoje, ele é um pouco assim. O fato de eu não entrar muito nele nas redes com vídeos menores não significa que eu não tenha várias opiniões sobre isso. Eu decidi falar hoje com você, assim, a gente bater esse papo sobre acesso à literatura, porque eu li um livro com uma tradução de 2024, só que eu não consegui entender o livro. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre tradução de livro e esse entretenimento culto que muitas vezes as pessoas propagam. Eu não sou formada em letras e não tenho nenhuma formação que me dê subsídio para falar como funciona a tradução de manuscritos, né? Seja de qualquer língua, eu realmente não sei como ela de fato funciona na prática. Porém, eu sei que o processo de traduzir ele é um processo muito trabalhoso e complicado, porque você vai pegar aquilo que está sendo escrito na língua e você precisa manter o tom do autor, às vezes nas piadinhas que não existem em outro país, às vezes na situação que o autor está colocando, às vezes é uma obra muito antiga e é importante que você mantenha ali aquilo que o autor tem como visão, tem como proposta para dentro da obra dele. É um processo realmente bem trabalhoso traduzir um livro. Porém, o que me incomodou nesse livro que eu li, que me deu start para começar a pensar sobre essas coisas, é sobre como a gente deixa a literatura reduzida a um determinado público. Porque o que acontece? Se você pega um livro, sei lá, de 1970, eu tenho uma edição aqui de Dom Casmurro de 1970. Ela é uma edição que tem uma tradução diferente do que as traduções de hoje. Isso não quer dizer que a história está mexida. Quer dizer que as palavras utilizadas, elas estão de acordo com o que as pessoas vão entender, porque a língua ela vai mudando, entendeu? Só que eu não tenho problema com a minha edição de 1970, porque ela é de 1970, sabe? Eu não vou olhar para ela hoje em 2024 ou em 2025, né? Que é quando a gente tá tomando esse café. Mas eu não vou olhar pra ela em 2025 e vou pensar, como assim você traduziu desse jeito que não dá pra entender? Nossa, e o acesso das outras pessoas a essa literatura? Não vou olhar. Mas um livro que foi traduzido em 2024 e lido em 2024 e tá escrito de uma forma que nem os livros de 1972 estão escritos, eu olho sim dessa forma. Eu até cheguei a comentar sobre esse livro na rede social e aí uma pessoa veio falar assim: nossa, mas você não deveria reclamar disso porque tradução perde a essência da obra. Então tem que ser escrito do jeito que tá escrito. Olha, traduzir uma obra perde a essência dela independente da forma como você traduz ela. Isso quer dizer que a história deixa de ser boa ou que a gente perde aquilo que o autor colocou? Não, não é isso. Mas acho que o maior exemplo de tradução e de como perde um pouco da essência que a gente tem é o Alto da Compadecida. Ele foi escrito pelo Ariano Suassuna e ele fala de uma realidade específica de uma cidade no Nordeste, que é no interior do Nordeste. Nem o Nordeste inteiro vive daquela forma. E aí eles têm alguns dialetos, alguns nomes que não fazem sentido, por exemplo, na obra traduzida em inglês. O nome dos personagens não é tão engraçado em inglês quanto é em português, porque a língua materna da obra, ela tá muito atrelada àquilo que o autor tem como visão e a construção propriamente da história. Então, quando você traduz, não importa se você vai traduzir para o francês de 1500 ou para o francês de 2025, na hora que você está traduzindo, João Grilo não é tão legal em francês quanto ele é em português, sabe? Essa é a grande realidade. E aí, quando a gente coloca, mascara o não, eu estou traduzindo, estou mantendo a essência da obra, por isso que eu estou colocando de uma forma que as pessoas não vão entender na hora que elas estão lendo, a gente só tá colocando um selo de isso daqui é um entretenimento culto. Porque no fim, se você chegar e falar assim, nossa, eu não gostei porque eu não entendi, então você deveria estudar mais. Quando você estuda bastante e você tem acesso a esses livros, aí você começa a entender e você consome boa literatura. Eu discordo plenamente desse tipo de afirmação. Eu acho que a literatura, sim, a gente vai avançando. Hoje eu não leio os livros que eu lia quando eu tinha 12 anos de idade. Não leio os livros que eu lia quando eu tinha 15, 18, 19. Não li os livros que eu lia no ano passado. No caso, em 2023. Mas isso foi porque eu fui modificando o meu gosto. Isso não quer dizer que eu fiquei mais culta, que eu fiquei
mais inteligente. Na verdade, a inteligência a gente vai adquirindo a partir do tempo, né? O conhecimento a gente adquire a partir do tempo. Mas o ponto não é esse. Eu não tô lendo livros clássicos hoje porque hoje eu sou uma mulher muito culta e agora eu consumo literatura de verdade. Eu sempre consumi literatura. E ela era a literatura condizente com aquilo que eu tava consumindo. Mas o problema é quando a gente coloca um rótulo de literatura culta na capa de um livro, estampado na capa de um livro, a gente fala que ele só pode ser consumido por um determinado tipo de pessoas. E quando a gente faz isso com a literatura, a gente acaba com o cerne dela, que é fazer com que mais pessoas leiam, mais pessoas conheçam. A gente não pode falar nas redes sociais sobre a importância da literatura ser um ato político, a importância da literatura abrir a mente da pessoa, fazer com que ela entenda coisas, e a gente rotular os livros, isso daqui é um entretenimento culto. Porque a gente vai estar olhando e vai estar, sim, segregando quem pode e quem não pode ler. Eu hoje tenho 300, 400... Não tenho 300, na verdade. É só uma expressão. Eu tenho trilhões de livros aqui em casa. Muitos deles foram ganhados. Eu não teria dinheiro pra juntar todas essas coisas que eu tenho aqui na minha estante. Na verdade, eu levaria muito tempo pra ter os livros que eu tenho atualmente. E tive um privilégio enorme de ganhar tudo isso de livro. E essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não lê 40, 50, 60 livros por ano. Então, quantos livros essa pessoa teria que ler para ela conseguir ler um livro que foi traduzido em 2024 com uma linguagem que uma pessoa, que é o meu caso, que tem 2 faculdades, não conseguiu entender? Sabe? Eu tô falando o ponto das 2 faculdades. De novo, não é porque eu tô me achando muito boazona. Não é porque eu acho que eu sou super inteligente. Mas se você começar a comparar, olha, pra você conseguir entender isso daqui, você tem que ter o quê? Você tem que ter feito doutorado em português antigo, e aí você consegue ler um livro que foi traduzido em 2024. Tá vendo como ele começa a ficar tão segregado que ele começa a ser inacessível? As pessoas vão simplesmente abrir esse livro e desistir desse livro. Quantas vezes eu vi gente no YouTube falando: eu tentei ler, só que a linguagem era tão esquisita, e aí eu só não consegui. Eu não gostei da história, eu não me conectei com a história. E isso aconteceu comigo lendo esse livro. É um livro pequeno. Ele não tinha capítulos muito grandes, parágrafos muito grandes, que a história não se desenrolava muito, né? Ela chegava no clímax logo e terminava logo. E eu não tava conseguindo entender, eu não conseguia juntar as coisas da história. Elas estavam usando palavras muito, muito além daquilo que a gente usa, daquilo que a gente lê até nos livros antigos, sabe? Esse foi o meu grande problema com essa história. E assim, Heloísa, mas e a tradução? Nossa, você vai traduzir para uma linguagem chula, vai perder demais aquilo que é a essência da história. Olha, de fato não. Existem 2 formas de você traduzir a coisa. Talvez mais formas, mas você vai entender o ponto que eu tô querendo falar aqui. Que é o seguinte. Olhou para ele e pensou, deveras deveria ponderar acerca do assunto exposto em mesa. Ou, olhou e pensou. Ele precisava pensar sobre o assunto que foi falado. Cara, os 2 chegam na mesma coisa. A pessoa vai ler. Só que sabe qual é a grande diferença? O segundo, mais gente entende. E aí a gente tira aquele selo da capa do livro de literatura culta. Eu realmente não entendo por que as pessoas em pleno 2024 ainda estão segregando literatura. Muito tempo a gente teve durante a história as pessoas segregando literatura. A gente teve isso na questão bíblica mesmo, quando só a igreja podia ter acesso à Bíblia. E era numa língua que o público não falava. E isso, a gente viu Lutero lutar por isso. A gente viu a reforma protestante acontecer. A gente viu Lutero criar a língua alemã e ensinar as pessoas a lerem. A literatura abre a cabeça das pessoas, permite que as pessoas pensem, permite que as pessoas sejam criativas, permite que as pessoas tenham opinião. Então, pra mim, em pleno 2024, a gente segregar a literatura dessa forma é completamente incabível e irreal. Porque a gente traduziu de uma forma que as pessoas não vão entender. E o motivo não é claro, o motivo não é digno, sabe? Por que você traduziu dessa forma? É porque é o estilo que a gente tem aqui. Calma, o estilo que você tem aí é traduzir de uma forma que as pessoas não entendem? É traduzir para uma pequena parte da população poder ler uma coisa que elas deveriam ter acesso? Eu não sei se pra você é irreal ou se eu tô falando assim. Você tá, não, Heloísa. Mas espera, veja bem. Eu adoraria saber, na verdade. Se você quiser me falar, você pode me mandar mensagem tanto no Instagram, pode colocar aqui nos comentários, ou pode me mandar um e-mail. Só que sabe o que eu penso? Eu não tô falando contra a gente escrever livros e incentivar as pessoas a aumentarem o vocabulário delas, a irem mais fundo no conhecimento delas. Eu não tô falando que se no ano que vem as pessoas só entenderem você como V e C, a gente não deveria pegar todos os livros, queimar eles e trocar a palavra você, as 4 letras, por apenas um V e um C. Mas em algum momento, você virou o vocabulário popular das pessoas e a gente trocou voz-me-ser por você.
Entende? A literatura, ela vai avançando, ela vai fazendo esse tipo de coisa. Existem pessoas que estudam e elas pegam livros antigos e é muito divertido, mas entende que isso é uma parcela da população que estuda e pega livros antigos? Se a gente deixa tudo de uma forma inacessível, que você tem que ser um crânio, um baita do erudito, 3 mestrados, 15 doutorados pra entender um livro, ele realmente fracassou no propósito dele. Levar a história pra frente. Nenhum escritor escreve seu livro pra deixar ele parado, pra que as pessoas não entendam, pra que as pessoas não queiram ler. Eu já vi aqui no YouTube mesmo, pessoas falando: "Nossa, eu tava muito animada, eu queria começar a ler clássicos. E aí eu peguei esse livro e eu não consegui entender. E aí eu deixei pra lá. Eu acho que não é muito pra mim não. Eu não sou fã de clássico. Eu acho que quando a gente vê alguma pessoa falando isso, a gente deveria ficar muito triste. Sincero e honestamente, sabe? Livros clássicos, eles são considerados clássicos porque eles eram atuais na sua realidade e eles continuam atuais na sociedade de agora. São livros que resistem ao tempo. E pra mim, isso é um tipo de coisa fantástico. Eu não acho que um autor escreva um livro e pense: meu, esse meu livro vai se tornar um clássico daqui a alguns anos. Eu não sei se George Orwell escreveu os livros dele pensando: isso daqui em 2025, rapaz, o negócio vai, ó, arrasar. Eu tenho certeza que ele não escreveu as coisas pensando dessa forma. Mas os livros dele ultrapassaram o tempo, eles sobreviveram ao tempo. E é muito legal e interessante, isso nos traz tantas reflexões quando a gente tem a oportunidade de ler, e é muito triste quando uma pessoa não consegue ler porque ela não entende o que está escrito, porque em algum momento a gente achou que aquilo era entretenimento culto. Não, se eu colocar de uma forma mais chula, eu tô perdendo a essência da história e eu estou trazendo emburrecimento. As pessoas que têm que crescer e aprender e melhorar, e aí sim elas podem ler o meu livro. Eu, sincero e honestamente, discordo completamente desse tipo de afirmação. De novo, eu não acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que olhar também e falar que a literatura ela tem que se tornar cada vez mais acessível a ponto da gente desincentivar as pessoas a continuarem estudando e aumentando o seu vocabulário. Até porque é comum que a gente só consiga ler alguns livros, entender melhor alguns entretenimentos, depois que a gente passa por outras coisas. Por exemplo, aos 6 anos você gosta de Turma da Mônica, aos 10 você gosta de Querida de Otário, aí aos 15 você gosta de alguns romances contemporâneos, deixa eu pensar. Eu pensei em Orgulho e Preconceito, mas acho que Orgulho e Preconceito também já é um pouquinho mais pra frente, depois que você leu algumas outras coisas nesse meio do caminho. E aí, sei lá, aos 25, 30, você começa a gostar de clássicos. Tá vendo que o seu hábito de leitura ele veio desde os seus 6 anos? E ele construiu pra você um caminho na literatura pra você conseguir entender outras coisas, te aumentou o vocabulário, te ajudou nas redações da escola. É normal, e eu acho que isso deveria sim acontecer. Só que isso acontece porque com 6 anos, se você ler o retrato de Dorian Gray, você não vai entender a história, entendeu? Você ainda não tem imaginário, você ainda não tá. Você ainda tá construindo as suas coisas, a sua mente, tá construindo as suas convicções. Você não vai entender um livro que ele tem subjetividade. Você vai entender, vai gostar das piadinhas de Turma da Mônica. E aí, conforme você vai crescendo, você vai lendo outras coisas, você vai estudando, você vai adquirindo eu vou falar capacidade, mas a palavra não é uma capacidade. Mas vai adquirindo uma forma de você conseguir entender os livros lá pra frente. Eu até conversei com uma moça que ela tem mestrado. E ela falou também como ela não gosta desse conceito de entretenimento culto. Que você tem que ter, porque tem que ter 300 formações pra você conseguir entender o que tá escrito. O ponto não é entender, tipo, decodificar a narrativa da história, sabe? Falar: nossa, aqui ele quis dizer isso. Olha só como esse daqui era o ambiente onde eles viviam. Olha como a opinião do personagem tá influenciada pelo meio que ele vivia. Não é disso que está se falando. É ler a frase e não entender a frase, porque ela tá usando palavras e tá usando coisas que são inutilizadas há muito, muito tempo. E são traduzidas no ano que você tá lendo, sabe? Eu sei que tô batendo essa tecla porque eu acho que o problema da tradução é esse. Não livros que são muito antigos e a tradução é antiga mesmo e ok. Livros que são recentes, traduzidos recentemente, com uma tradução que não condiz. Então essa questão do entretenimento culto, ela vai até contra aquilo que a gente faz quando a gente estuda. Por exemplo, quando eu tava terminando minha faculdade, a gente estava falando muito sobre como a literatura e a educação elas precisam chegar à população de forma geral, como ela precisa ser acessível e as pessoas comecem a pegar gosto por isso e se aprofundem nisso. E a gente está literalmente fazendo o contrário. A gente está começando pelo contrário. A pessoa pode terminar de ler um livro e não entender o livro. Falar: calma, eu li, mas eu não sei se eu entendi muito bem esse livro aqui. Mas ela não consegue nem ler. Ela vai passar pelas páginas, vai passar pelas frases, pelos parágrafos, e ela não vai entender o que ela tá lendo. De palavra mesmo. Ela vai olhar e falar: calma, quê? De uma frase de 5 palavras eu não sei quais são 4.
hã? Como assim? O que que tá acontecendo? Não, entende? E isso, obviamente, é prejudicial para aquilo que você vai entender da história. Eu achei que ia gostar muito desse livro que eu tava lendo, sabe? Porque, na verdade, ele inspirou um outro livro que eu gosto muito. E eu simplesmente não gostei porque eu não entendi. Eu li, depois tá, entendi, fui vendo aqui, fui vendo lá. Pra se você me perguntar, Heloísa, me fala uma palavra que você aprendeu naquele livro, uma palavra que você não sabia, que agora você sabe e achou muito legal. Olha, eu não sei, porque foram tantas que eu me estressei no meio do caminho lendo o livro. Só que, entendi, aquilo em mim gerou ok, ok. Pelo menos gerou um episódio do Café da Tarde. Então, assim, eu penso muito sobre isso. Sobre como muitas vezes, pela máscara do as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam crescer, as pessoas precisam ser inteligentes, a gente faz a educação, faz a literatura, faz a cultura ser tão feita para um único grupo que essas pessoas elas simplesmente não entendem. Elas têm que fazer tanta coisa para chegar até lá que elas não fazem. Assim, eu entendo que a culpa não é dessas pessoas. Se eu chegar na minha. Não, na minha irmã não. Se eu chegar numa criança de 10 anos e falar, você tem que ler esse livro, e ela lê e fala, nossa, não tô entendendo, não tô gostando, ai, tá chato. Ai, é porque você não tem inteligência suficiente pra isso. Você acha que ela vai o quê? Ela vai ouvir e vai falar, nossa, nova determinação, The Sims agora. Ela vai surgir lá um quadradinho, vai colocar. A prática leva à perfeição. Esse, sim, gosta muito de estudar e fica triste quando não está aprendendo alguma coisa. A partir de agora, ele vai consumir todos os livros, porque ele precisa entender aquilo que você deu pra ele quando ele tinha 10 anos. Não é isso que vai acontecer com as pessoas. Elas vão achar que elas não são capazes e que aquilo não é pra elas. Eu tentei ler quando eu tinha 10 anos. Não era pra mim. Eu não sou inteligente o suficiente pra isso. E você acredita que eu já ouvi esse tipo de coisa? Nossa, eu queria ser igual a você. Mas eu não sou muito inteligente. Queria ser igual a você, ler o que você lê. Mas eu não sou tão boa de leitura. Eu gostaria tanto de ter esse hábito, achar hábito de leitura tão bonito. Mas não sei se é pra mim, não. Principalmente na época das redes sociais, onde a gente tem um consumo de conteúdo rápido. A leitura ela não é um consumo de conteúdo rápido. Você tem que sentar, desacelerar. Não tá um bilhão de estímulos na sua cara. Você tá lendo com calma, usando da sua imaginação, usando de tudo aquilo que você passou na sua vida pra entender o personagem, se colocar no lugar dele, decodificar a mensagem que tá sendo trazida ali dentro do livro. Então ela exige sim que você pare e preste atenção. Não sei se você conhece, mas eu realmente conheço várias pessoas. Nossa, leitura não é pra mim. Leitura é pra todo mundo. Você só não descobriu ainda qual é o seu tipo de livro. Eu conheço uma pessoa que eu acho que eu nunca vi essa pessoa lendo nada na vida dela. Sincero e honestamente. E nem quando criança, sempre falava, não, eu não lia, eu não gostava de ler, eu não fazia trabalho, eu repetia na escola. E era sempre esse tipo de coisa. Só que, quando eu lancei meu primeiro livro, essa pessoa comprou o meu livro e leu o meu livro. E isso abriu a porta para ela conhecer outros livros, livros que não são de ficção, mas que estavam ajudando a pensar, estavam ajudando a trazer um novo tipo de mentalidade e tá mudando de vida, sabe? Olha isso, a leitura faz isso. A gente precisa que as pessoas consigam isso, que elas tenham esse contato, elas precisam saber que a leitura é para elas também. Que a leitura não é só pra uma menina que trabalha no Instagram e recebe livros e tem a quantidade de livros que tem, porque ganha a maioria dos livros que tem. A leitura não é só pra mim, a leitura não é só pra gente, a leitura é pra todo mundo. E quando a gente resolve segregar a leitura dessa forma, preços exorbitantes de livros, porque livros têm que ser edição de luxo, traduções que são inentendíveis, feitas em pleno 2024, histórias que são sem pé nem cabeça, que na verdade você tem que ter passado por tal vivência pra você conseguir entender. Isso vai contra aquilo que a gente acredita como literatura, como as pessoas precisam ter acesso à literatura. Isso dificulta as pessoas terem esse acesso. Você concorda comigo? De novo, que eu queria muito saber a sua opinião. Se você puder me mandar uma mensagem lá no Instagram, comentar aqui ou mandar um e-mail, eu vou ficar muito feliz. Gosto muito de conversar sobre esse tipo de coisa. Pra finalizar, eu queria comentar sobre esse negócio de entretenimento culto, né? Quem determina o que é um entretenimento culto? Eu já vi gente que é gente desse tipo de mentalidade. Pra vir aqui você precisa ter estudado. Pra vir aqui você precisa ler tantos livros por ano. Pra vir aqui você precisa ter tido sua mente aberta, piriri, pororó, e ter chegado no Nirvana e ter virado de cabeça pra baixo, feito flexão na bananeira, porque isso é um entretenimento culto. Mas eu nunca vi outras pessoas definindo o que é um entretenimento culto. Pra mim, entretenimento culto tá só na cabeça dessas pessoas que acham que a gente tem que fazer 10 mil coisas por ano pra conseguir ter acesso ao entretenimento que ela tem. Eu não sei, eu sei que existe sim um entretenimento que você precisa de alguma bagagem pra você consumir, né? Por exemplo, eu não preciso de alguma bagagem pra consumir Turma da Mônica. Ou talvez até precise, faz muito tempo que eu não consumo Turma da Mônica. Mas às vezes eu preciso de um
de uma bagagem pra entender Revolução dos Bichos, por exemplo, que é um livro clássico. Mas qual o conceito de entretenimento culto? Tipo, existe algum lugar que fale isso daqui é um entretenimento culto? Entretenimento culto é um entretenimento que apenas 1% da população consegue entender. Então, se você conseguiu entender, parabéns, você consome entretenimento culto. Sabe? Eu acho que isso, na verdade, também está segregando uma questão que não deveria ser segregada. Cultura, literatura, que é aquilo que a gente tava batendo papo agora, sabe? Então, acho que toda. Eu, sincero e honestamente, acabo me afastando de pessoas que falam sobre entretenimento culto. Eu tento conversar, tento manter contato, mas eu não sou muito fã desse tipo de coisa, porque vai bem contra aquilo que eu acredito que é o papel essencial da literatura e do conhecimento, sabe? Eu até gosto de pensar nesse tema de tradução e de perda, de cerne das coisas e tudo mais, com as questões de tradução bíblica, por exemplo. Uma pessoa, ela não chega na igreja, por exemplo, um adolescente, ele não chega na igreja lendo uma Bíblia traduzida na Almeida Corrigida Fiel, mas a NTLH é muito boa pra ele. Ele vai entender o cerne daquilo que está sendo escrito. Ah, eu vou entender. Se futuramente ele quer ler uma Almeida corrigida, ok. O texto é o mesmo. Ele tá lendo com palavras diferentes, mas o importante é que ele entenda, é que ele consiga gastar o tempo dele entendendo que aquele versículo e coisa está sendo escrito. Não tentando entender o que aquela palavra significa. Tem uma frase que eu achei muito legal, que é a seguinte: é do José Saramago. A cultura é a forma mais elevada que dispomos para nos tornarmos humanos. Então, eu acredito que quando a gente dá acesso à literatura, quando a gente pensa, vou traduzir um livro em 2025 e vou traduzi-lo de uma forma que as pessoas em 2025 entendam, a gente está dando para essas pessoas a oportunidade de fazer delas mais do que máquinas que trabalham. Mais do que uma pessoa que acorda de manhã, pega o trem, vai pro trabalho, chega no trabalho, trabalha no computador, sem pensar absolutamente nada, trabalho, trabalho, trabalho. Ela volta para casa, come alguma coisa e dorme. A gente dá a oportunidade das pessoas serem mais do que isso. A gente dá a oportunidade para as pessoas de pensarem, de crescerem, de sonharem, de terem uma vida além daquilo que é produzir, sabe? Eu penso com uma certa recorrência sobre esse tipo de coisa. Eu sempre pensei, na verdade, e espero que tenha feito sentido pra você, porque foi muito legal pra mim falar sobre isso aqui com você tomando café. Muito obrigado por ter vindo. Eu te espero pro nosso próximo café. Um beijo e até!